usando o modo companion, né? Aí, né? Bom, a partir de agora nós estamos gravando todos os dias. A palavra vai se manter. Eu vou deixar gravado, porque tem pessoas que têm problema com horário. Então, para que essas pessoas não sejam prejudicadas, né, e possam participar, que tem muita gente que queria participar e tinha problema de horário, porque o tal do crente tem coisa de fazer todo dia, né? Então, para que essas pessoas pudessem participar, eu vou deixar sempre gravado, ok? Sempre vou deixar gravado. Então, vamos orar? Eu não sei por que mudou o layout aqui e não está aberto em todo mundo, não sei por quê. Ele está colocando que alguns estão usando nesse modo, talvez seja por isso, né? Mas, enfim. Nesse momento, nós somos 72 pessoas, né? A Val está aqui, 73, que ela não está aqui, mas está comigo aqui. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, eu quero louvar a Deus pelo privilégio que temos de estar juntos aqui, e eu quero declarar um tempo novo na vida de cada um de vocês, como na minha também. Eu quero declarar um tempo de mente e coração aberto, ouvidos atentos à voz do Senhor, e aquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós nesse tempo. Eu creio muito no mover de Deus para nós nesse tempo. Então, eu quero orar nesse momento e depois eu vou dar um direcionamento para nós, ok? Só estou deixando tudo organizado aqui. Aleluia. Vamos ter as telas abertas, que eu quero ver vocês, mas deixem em silencioso, ok? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer e engrandecer, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, eu sei que nós temos vivido um tempo onde tantas coisas são ditas, Pai, em nome do Senhor. Pai, mas nós cremos em um Deus que traz a verdade, Espírito Santo. Nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste a tua glória, que o Senhor manifeste o teu poder, que o Senhor nos ensine. Espírito Santo, a live é tua, não é minha, Senhor, é tua, é o Senhor quem determina todas as coisas. Então, nós queremos entregar as nossas vidas ao Senhor e dizer ao Senhor que estamos aqui, totalmente dependentes de ti, Senhor. Espírito Santo, eu pertenço a ti. Fala através da minha boca, toca o coração dos meus irmãos para que eles sejam tocados e ministrados pelo Senhor. Um tempo novo nós veremos, eu creio. E que o teu propósito, Pai, se cumpra nas nossas vidas nesse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu vou colocar uma música aqui, e todos os dias vai ter uma música que vai ser a música ligada ao tema que vai ser trabalhado no dia. Então, eu gostaria que sempre você anotasse a música, porque ela tem a ver com o que vai ser trabalhado, ok? Cada dia tem um tema, vocês receberam um manual de boas-vindas, né, que tem alguns temas ali que foram elencados, mas nós não estamos presos ali, ok? Em alguns dias específicos, eu vou falar com vocês, eu vou pedir para vocês enviarem algumas coisas para mim, né? E nisso nós vamos estar construindo cada dia, tá? Então, primeiro eu quero que vocês ouçam essa música, se não estiver dando para ouvir, me fale, eu melhoro um pouco, tá? Mas eu quero que você ouça, porque tem a ver com o que nós vamos ministrar hoje, amém? Deixa Deus ministrar o seu coração. Coloca para nós. Uhum. Não me deixe ir, se você não for. Não me deixe estar, se não estiver.
Não me deixe ter, se não me tiver. Se é pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ser for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir sem temor. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Pois eu quero ir onde você. Eu quero estar onde você está. Eu quero como você, eu quero ir, eu quero ir de você, eu quero estar onde você está, eu quero ser você. Eu quero amar como você ama. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para eu te seguir e olhos para te contemplar. Dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para eu te seguir e olhos para te contemplar. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Diga a ele, estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Estou perdendo para ganhar, estou morrendo para viver, estou gastando a minha vida para poder te conhecer. Então, dá-me ouvidos para te ouvir,
no coração pra obedecer, com nossos pés pra te seguir, e mais fácil continuar. Isso é muito sério que nós estamos falando, Deus. É isso que eu quero para esse tempo. Com nossos pés pra te seguir, e olhos pra te contemplar. Aleluia. Coração pra obedecer. Por que eu coloquei essa música? Porque essa é uma oração minha esse tempo. Deixa assim, porque se tiver música eu não concentro. Eu começo a viajar. Hã? Pode desligar. Se colocar a música aqui, gente, eu não consigo caminhar, vocês me conhecem, né? Aí eu vou, ó, aí acabou. Aí não tem palavra, não tem nada. Então, todos os dias, eu não sei a forma como você... Eu tenho cadernos. Hoje eu tenho muita coisa anotada no computador, mas eu tenho cadernos anotados de coisas que Deus falou comigo há anos e anos atrás, papeizinhos escritos. Eu guardo absolutamente tudo, porque tudo Deus usa no tempo certo para trazer revelação. Eu tenho revelações que eu vivo hoje, que Deus me deu há 20 anos atrás, e agora que eu estou vivendo. Então, o tempo de Deus é perfeito. Então, não deixe passar nada. Então, sempre anote a data, sempre anote a música, sempre anote o tema, e nós não vamos ficar presos, como eu disse, especificamente naquele tema, naquele tema que está escrito ali, porque muita coisa vai passar disso daí. E eu sempre vou deixar para vocês eu vou chamar de tarefinha. Sempre vou deixar algo para você ruminar durante esse tempo, escrever, ver o que Deus fala para você, para a gente poder, em momentos específicos, estar trazendo testemunhos, porque não só eu vou ministrar na sua vida, mas você vai ser usado para ministrar na vida um do outro. Os meninos que foram do outro aqui sabem disso. Eles hoje se relacionam e a gente cuida um do outro, a gente se relaciona entre nós, né? Então, anote tudo. E se você tiver perguntas, guarde, vai ter o tempo certo. Sempre no final, eu vou tentar ver se dá tempo de dar um tempinho para a gente poder fazer perguntas e respostas, porque, de repente, as dúvidas podem ser comuns e a gente se ajuda. Ok? Mais uma coisa, antes de ir direto para o ponto. O nosso grupo eu vou manter fechado, o nosso grupo de WhatsApp. Porque eu abri o negócio, aí o pessoal começou a se perder. Então, eu vou deixar, porque é muito importante eu poder passar os recados, né? Nós vamos manter as orações diárias, cada dia uma pessoa vai orar, eu ainda não defini a de amanhã, eu acho que eu não falei ainda o de amanhã, mas se eu não tiver falado, vai estar no grupo, pode ser você, porque todos nós vamos orar um dia, né, de manhã, para poder colocar o nosso discipulado e a gente poder se conhecer. Amém, queridos? Qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje fala sobre chamado, sobre ser gerado por um propósito. Quero te fazer uma pergunta. Eu não sei se é a internet, toda hora assim, vocês somem, vocês aparecem. Eu acho que é a internet que está tendo esse problema. A internet aqui, no fundo, ela não é muito boa. Mas, tudo bem, está dando para ir, está legal. Você crê em chamado específico? Você crê, você não precisa me responder, mas responde para você. Você crê em chamado específico, um chamado que Deus tem para você? Você, Fernanda, você, Carol, você, Letícia, você, Hanna, você, Márcia, você crê que Deus tem um chamado escrito o seu nome? Porque existem controvérsias em relação a isso. Tem gente que fala, sim, tem um chamado, e tem um chamado da minha vida. Outros dizem, não tem chamado, Deus chama todo mundo do mesmo jeito, quer dizer, e cada um desses dois grupos, eles têm elementos bíblicos para corroborar isso, dizendo que não tem chamado, ou sim, tem um chamado, né? Eu tenho uma visão, vocês vão perceber no decorrer da palavra, vocês vão perceber isso, e quem já me ouviu pregar também, sabe que eu prego muito sobre isso, né? Sobre esse tema. Então, você vai pegar sua Bíblia aí, você vai abrir no Salmo 139.
Vamos começar com o mais lindo de todos. Todo mundo sabe que eu amo o Salmo 139. Quem me conhece sabe. Eu amo e falo que Jesus escreveu para mim, só empresto. Eu já ia falar aqui, a senhora quase não gosta desse salmo? Eu vou ler, mas eu vou ler do jeito que eu entendo ele. Eu não vou ler assim, Senhor, tu me sondas e me conhece, sabes quando me acena. Não, isso não é jeito de ler a Bíblia. E nem é muito menos de ler o Salmo 139. Salmo 139 se lê assim, eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler uma parte dele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. É a parte que eu mais amo. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, já não posso atingir. Meu Deus, olha a profundidade disso. Ai, é sobremodo elevado, já não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, é a outra parte linda. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Eu vou parar por aqui. Ele é todo lindo, né? Só vou fechar com o versículo 23 e 24, que são os dois últimos versículos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. É um salmo que Deus fala comigo absurdamente, sempre falou. E nesse salmo, ele fala a forma como ele nos criou e os planos que ele tinha. Eu sempre digo que Deus não te criou e gerou um propósito para você. Ele gerou um propósito e disse, eu vou criar a Francisca para poder cumprir esse propósito. Eu vou criar a Mariana para cumprir esse propósito. Porque eu vejo um Deus muito próximo, muito real, muito aqui. Eu estive na Índia em 2013, e lá, o Deus pregado naquele lugar é um Deus totalmente impessoal. Totalmente impessoal. É um Deus que não é conhecido por todos, é um Deus que não é reconhecido por ninguém, é um Deus que gera medo e não amor. Então, é um Deus totalmente fora daquilo que nós temos. O nosso Deus é um Deus real, vivo e verdadeiro. É um Deus que te conhece pelo nome, é um Deus que sabe quantos fios tem de cabelo na sua cabeça, é um Deus que sabe exatamente quantos neurônios ele fez e estão sobre você. Quer dizer, é um Deus totalmente maravilhoso, totalmente perfeito, é um Deus que faz toda a diferença, né? Esse é o nosso Deus. Então, eu quero falar sobre propósito.
Muita gente questiona a possibilidade de existir um propósito, porque dizem, não, mas se fala que chama um para isso e outro para aquilo, então, uns são melhores do que os outros. Isso não é verdade. Por quê? Anote isso. O propósito não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. O propósito não é meu, o propósito é de Deus. Então, eu sou inserida por Deus no propósito eterno dele. O propósito não nasce em mim, mas ele usa a mim para cumprir o propósito dele. Consegue entender isso? Então, eu não sou o centro, Jesus é o centro, e eu sou inserida nesse propósito, e isso não faz de mim melhor nem pior do que ninguém. Eu sou o que sou. Lembra que quando o Senhor chama Moisés, e ele fala assim, mas eu vou falar que o Senhor é quem? Ele diz, eu sou o que sou. E esse eu sou o que sou habita dentro aqui. Então, eu sou o que sou, eu sou a Cida. Nem maior, nem melhor, nem pior do que ninguém. Eu sou alguém, eu sempre digo assim, quem é você? Se eu te perguntasse isso, qual seria a sua resposta? Quem é você? E eu digo para você quem eu sou, e eu vou dizer para você. Eu sou um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Eu nem gosto da classificação da biologia que diz que nós somos animais. Tem uma cadeia alimentar, e nós fazemos parte dessa cadeia. Ela pode ser extremamente científica e correta cientificamente, mas eu, como criação de Deus, eu digo que eu sou um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Eu não sou animal, eu sou um ser único. Por quê? Porque eu sou parecida com meu Senhor, com meu Pai. Então, não é que está errado, é que eu não gosto e não uso. Eu não uso essa classificação de eu ser um animal de uma hierarquia aí dentro da cadeia alimentar, né? Então, muitas pessoas questionam essa questão da gente ter um chamado, ter um propósito na nossa vida, porque entendem que isso nos faz melhor ou pior do que alguém. Isso não é verdade. Então, vamos entender isso. Tem alguns conceitos que são importantes. Eu vou fazendo umas perguntas e a gente vai caminhando nisso. Há tempos eu tenho pensado e sido questionada, porque eu sou muito questionada quanto a isso. Quanto a Deus, escolher ou não uma pessoa para um propósito específico. O que a Bíblia diz, quer dizer que... O que a Bíblia quer dizer com não fazer acepção de pessoas, você sabe? Vai respondendo. Será que a acepção de pessoas tem a ver com propósito? O que é a acepção de pessoas, né? Existem ou não pessoas escolhidas para ministérios específicos, para propósitos específicos? Existe ou não um chamado específico na vida de alguém, de uma pessoa? Essa escolha de uma pessoa para um ministério específico, para algo específico, faz dessa pessoa melhor do que alguém? Para nós respondermos essas questões, a primeira coisa que nós temos que ter entendimento é o que significa acepção de pessoa e o que a Bíblia diz sobre acepção de pessoa, né? O que é acepção de pessoa? Vamos entender isso aqui. Acepção de pessoas, ou parcialidade, ou fazer diferença entre pessoas, entenda, aí você anota do jeito que você entender. É errada, porque é arbitrária. Em vez de usar a mesma medida, alguém favorece ou desfavorece certas pessoas, criando regras diferentes somente por causa de suas preferências pessoais. Certo? Isso é acepção de pessoas. Deixa eu só dar uma direção aqui. Então, fazer acepção de pessoas é negar a justiça. Presta muita atenção nesse conceito, tá? Fazer acepção de pessoas significa tratar certas pessoas de maneira diferente, usando medidas diferentes para julgar. A Bíblia condena a acepção de pessoas, porque diante de Deus
todos são iguais. Deus julga a todos com imparcialidade. Então, se você quiser, as pessoas vierem dizer sobre a escolha ou não de pessoas para fazer determinada coisa, usando a questão da acepção de pessoa, o que a Bíblia diz, não tem nada a ver, e eu vou mostrar os textos bíblicos que falam de acepção de pessoa, que não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Eu vou chegar lá daqui a pouco, ok? Ainda conceitos que são importantes. Imparcialidade e escolha. O que é ser imparcial? Imparcial é aquele que se abstém de tomar partido ou julgar ou constituir-se em julgamento, que julga sem paixão. Então, o que é imparcial? Eu vejo uma situação e eu tiro o sentimento para eu poder ser justo. Eu preciso ser justo para eu poder ser imparcial. Quem não é justo não é imparcial, ele sempre vai puxar para um lado ou para o outro, né? Aquele que não sacrifica a verdade ou a justiça a considerações particulares, nem por comodidade e nem por conveniência. Então, se você não... qual a palavra que eu quero dizer? Não é... Você não negocia. O que é justo. 2 mais 2 para o justo é 4. Não vai dar mais ou menos 5, menos que 3. Não, 2 mais 2 é 4, porque 2 está de cá e 2 de cá vai juntar, vai dar 4. É justo, é imparcial, ok? O que é uma escolha? É uma preferência que se dá a alguma coisa que se encontra entre nós. Ou uma coisa que se encontra entre outras. Isso é escolha. Agora vamos entender... Pode falar, Sara. Fala, Sara. Esse material da senhora, essas anotações, a senhora vai compartilhar depois ou é só... Essas anotações da senhora, a senhora vai compartilhar depois? Eu vou compartilhar no final. Lembra que no final vocês vão receber uma apostilazinha, um material no final do discipulado, vocês vão receber um material, tá? Ok. Então, vamos lá. Vamos entender o que a Bíblia diz sobre isso. Situações em que a Bíblia fala de acepção de pessoa, para a gente entender. Porque a Bíblia fala o quê, meninos? Que a gente tem que saber responder a razão da nossa fé. Então, se eu digo que tem escolha, que tem propósito para alguém, que uma é escolhida para uma coisa para outra, eu tenho que saber responder biblicamente o que eu estou dizendo. Certo? Eu não estou falando, não, eu acho, todo mundo acha um monte de coisa. Não é achismo. É dizer, é por isso e por isso que eu creio. Então, eu vou dar elementos bíblicos para a gente falar sobre ser parcial, sobre acepção de pessoas e sobre propósitos específicos na vida de pessoas que não tornam ninguém melhor do que ninguém. Onde a Bíblia fala sobre acepção de pessoas? Romanos 12, 2, 11. Vamos caminhar na Bíblia. É pegando e abrindo para a gente poder caminhar, para você poder ir marcando aí, tá bom? Quando que a Bíblia fala? Quando fala do julgamento entre gentios e judeus. Romanos 2, 11 diz, porque para com Deus não há acepção de pessoa. Primeira coisa, ok? É a Bíblia que está dizendo. Para Deus não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos diante de Deus são exatamente iguais. Onde que eu tenho a prova disso? Na morte de Jesus. Eu já preguei sobre isso. Quando Jesus morreu, ele estava no meio de 2 cruzes. Por que ele não estava do lado direito? Por que ele não estava do lado esquerdo? Por que ele estava no meio? Porque tanto o ladrão do lado direito quanto do lado esquerdo, eles tiveram a mesma possibilidade de escolha. Jesus morreu pelos 2, estava ali pelos 2, só que um escolheu dizer para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. O outro escolheu dizer para ele, você não é Deus? Desce daí, salva você e a nós. Os 2 conheceram Jesus no mesmo momento. Os 2 tiveram a mesma possibilidade. Jesus amou qual dos 2 mais? O de cá ou de cá? Faz com o seu dedo. Jesus amou mais o da direita ou da esquerda? O que vocês acham? Ele amou os 2. Por quê? Porque ele amou demais. Esse aqui disse assim, Pai, lembra-te de mim quando entrar no seu reino.
E do lado de cá, ele amou também, a ponto de dar a ele a liberdade de ir para o inferno. Uma pessoa ir para o inferno não é do coração de Deus. Deus não fez ninguém para perdição. Porém, ele deixa claro a liberdade que a pessoa tem de fazer escolhas. Então, para Deus não há acepção de pessoas. Romanos 2:11 diz isso. Agora, o que fala em Tiago 2, de 5 a 9? Anote aí. Tiago 2, de 5 a 9. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados e sois contestados pela lei como transgressores. É o que a Bíblia diz. Então, a Bíblia não nos dá base para fazermos acepção de pessoas. E hoje, nós estamos vendo dentro das igrejas acepção de pessoas. Sim ou não? Nós vemos igrejas que têm área VIP para quem tem dinheiro. Nós vemos igrejas que colocam aqueles que têm dízimo maior para frente. Nós vemos igrejas que o cara pode aprontar todas, mas ele não é disciplinado, ele não é exortado. Por quê? Porque o dízimo dele é muito alto, né? Então, isso é acepção de pessoa. Isso é pecado diante de Deus. Ok? Agora, tem situações que a Bíblia fala de acepção de pessoas e que mostra essa diferenciação entre um e outro, mas não para ser melhor ou pior. Onde que fala isso? Atos 10, 34 diz assim. O que fala a diferença aqui? Quando fala da casa de Cornélio, da diferença entre judeus e gentios. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço porventura que Deus não faz acepção de pessoas. Lembra da casa de Cornélio? Olha o que acontece na casa de Cornélio, no Atos 11, versículos 15 a 17. Na verdade, é quando ele fala, quando ele está contando, porque ele levou mal bronca por causa disso, né? Ele é chamado, vamos lembrar da cena aí. Ele está ali em Jope, vê um lençol, Deus coloca vários lençóis em cima daquele lugar, e Deus fala para ele, se mata e come. E ele fala, que é isso, Senhor? Eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca e tal, tal, tal. E o Senhor fala para ele, não faças tu imundo que eu purifiquei. O que o Senhor estava falando? Logo depois ele ia receber um recado, um convite. Ele fala, ó, tem gente chegando aí, o que é 10:34? Ah, tá. 10:34, isso mesmo. É Atos 10:34 e depois Atos 11, de 15 a 17. Vai ajudando aí, gente. Então, aí Deus fala para ele, vão chegar aqui, você vai com eles. Aí chega o povo lá, que Cornélio mandou, e fala para ele, olha, Cornélio está te chamando, tá, e ele vai para a casa de Cornélio. Quando ele chega lá, o que acontece? A casa está lotada. Cornélio não queria só para ele, mas ele queria que todo mundo soubesse e conhecesse o Deus que ele estava conhecendo, o Jesus que ele estava conhecendo. Aí ele chega lá, quando ele começa a pregar, o Espírito Santo vem e batiza todo mundo. Todo mundo. E aí, depois, ele volta e os discípulos vêm brigar com eles, os apóstolos. O que você foi fazer na casa daquele cara? Ele era um gentio, não sei o quê. Aí o Atos 11, versículo 15 a 17, diz assim. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havíamos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, para Deus não existe um melhor do que o outro, um mais capacitado do que o outro, um que merece mais do que o outro. Para Deus é todo mundo igual, ele morreu por todos e está diante de todos da mesma forma. E ele é tão lindo que ele ainda traz para nós assim, ele nos conhece, ele chega em nós de um jeito
tremendo. Gente, ontem eu tive uma experiência. Ontem eu estava no ateliê e eu peguei o Uber. Se tem um lugar que é bom para pregar, é o Uber. Pra você entender como é que Deus faz. Eu entrei no Uber e o rapaz, muito educado, me perguntou assim, a senhora, posso deixar essa música? A senhora quer que troque a música e tal? E o interessante é que ninguém nunca me fez essa pergunta no Uber. Aí eu falei para ele assim, olha, tudo bem se você quiser dizer, mas se você quiser me atender, você tem música cristã aí? Ele falou, claro, enquanto a senhora estiver dentro do Uber pagando aqui, a senhora é o dono desse carro, a senhora vai tocar o que a senhora quiser. Foi só a deixa que Deus queria. Aí ele colocou música cristã, e era só música que eu gostava mais, e eu comecei a comentar das músicas. E eu comecei a perceber que ele estava me olhando pelo retrovisor. Aí ele perguntou assim, a senhora é pastora? Eu falei, eu sou pastora. E começamos a conversar. Quando nós começamos a conversar, falei, menino, você sabe, Deus só me põe nesse negócio aqui por sua causa, né? Tanto Uber em Goiânia, por que eu tinha que cair no seu? E eu fui pregando para ele de lá até na minha casa. São uns 40 minutos. Deu para pregar bom, viu? No fim, ele estava chorando. Ele era afastado da igreja, já tinha sido ladrão, já tinha sido traficante. Não sei, contou a vida dele toda para mim. Agora pensei no Uber, o cara falando que era traficante, que era ladrão. Eu estava sozinha no Uber. Cara, que coisa mais linda, aquele menino chorando, e eu olhando no retrovisor, e a lágrima assim, ó. E ele não conseguia parar de chorar e tal. E ele falando que quando ele era isso, uma pastora orou por ele, impediu que ele morresse, ele se converteu, depois se afastou, e não sei o quê. Aí ele veio para Goiânia, eu falei, você sabe, Jesus só te trouxe para Goiânia para te salvar, né? E preguei no final, ele pegou meu telefone, pegou meu Instagram, e falei para ele de Jesus, e ele orou, eu orei com ele, e eu orava e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava, e ele chorava. Tinha muito anjo lá, sabe? E aí eu tive o privilégio de fazer esse menino voltar para Jesus. Quer dizer, tem coisa maior do que isso, gente. Não tem coisa maior do que isso. Não tem coisa melhor do que isso. Então, é maravilhoso. Então, assim, nós não podemos perder tempo. Aquele cara podia ser qualquer um, podia ser, sabe, mas Deus sabia o jeito de chegar nele. Então, não perca as oportunidades de falar de Jesus. Porque na sua frente pode estar alguém que está afastado, na sua frente pode estar alguém que está querendo dar fim na sua própria vida, e você tem que ser um agente, não 007, um agente de secreto, um agente totalmente na cara. Sou pastora, sou mulher de Deus, sou homem de Deus. E o negócio é o seguinte, Jesus está voltando, já mandei logo para ele falar, ó, Jesus está voltando, pode voltar para você hoje, você morreu hoje, ele volta para você. Ou Jesus pode estar voltando, e aí, você vai para onde? Eu comecei a conversa com ele desse jeito, eu falei, você morreu hoje, para onde você vai? Ele regalou o olho assim. Porque Jesus tem um jeito de chegar em cada um de nós. Cada um de nós aqui tem uma história. Então, cada um de nós aqui também tem um jeito, a gente milagre, exato. Cada um de nós tem um jeito de falar. Deus te fez assim. Deus te fez assim. Então, não abre mão disso, não. Aproveite as oportunidades de Deus. Ramsa, fecha seu microfone, amor. Então, aqui, o Senhor falou aqui de acepção de pessoas. Não existe acepção de pessoas. Agora, tem situações na Bíblia, vocês vão ver daqui a pouco, nos versículos que eu vou lendo, vocês vão entender que tipo de acepção que é dito na Bíblia. Ok? Quando fala que você receberá segundo as suas obras, justiça ou injustiça, é acepção? Vamos ler? Colossenses 3, 23 a 25. Colossenses 3, 23 a 25. Sempre que eu falar aí, gente, alguém anota aí, joga aí, porque se alguém não ouvir direito, já copia de vocês, tá? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Um break aqui, olha para mim. Nesse primeiro versículo, parte do versículo. Tudo quanto fizeres, faça como se fosse para o Senhor. Isso é um princípio meu. É um princípio. Igual quem tem altares não precisa de palco, que eu sempre falo, faça por Deus hoje algo que você nunca fez para viver o que você nunca viveu. Isso aqui, para mim, é um princípio. Tudo que eu faço como se fosse para o Senhor. Por quê? Porque Ele está em todas as coisas. Você vai manifestar quem é o Deus que você serve nas coisas que você fizer.
Consegue entender isso? Então, essa primeira parte desse... Se eu fosse você, eu estava abrindo a Bíblia e riscando tudo aí, porque nós vamos riscar muito Bíblia nesses dias aqui, tá? Então, tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Você sabe o que choca as pessoas em Deus? As pessoas que não conhecem o nosso Deus? É porque para as outras pessoas, o amor deles é... Quando você fala, por exemplo, de Jesus para uma pessoa, ele fala assim, não, no fim, Deus é bom, ele vai salvar todo mundo. Não é assim. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. E seria injusto, Deus seria injusto, se ele usasse 2 pesos, 2 medidas. O peso e a medida para todos é igual. E ele vai julgar segundo as suas escolhas. Só que Efésios 2, 8, 9, vamos deixar isso bem claro. Não é pelo que eu faço que eu sou salva. Tem que deixar isso muito claro. Deixa eu lembrar o texto, peraí. Efésios 2, 8, 9. Deixa eu abrir, porque senão eu vou ler errado e eu não quero ler errado, isso é muito importante aqui. Eu vou até citar esse texto depois, mas escuta o que diz aqui, que é muito importante isso aqui. A justiça não tem a ver com salvação, tá? Tem e não tem, e eu vou falar, você vai entender. Efésios 2, 8, 9 diz aqui, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, as obras não salvam, mas o salvo faz obras. Entendeu? As obras, elas não salvam. Mas os salvos fazem obra. Por quê? Porque quando você se enche do Espírito de Deus, ele te transforma. Então, as obras têm a ver com obras, com atos de justiça. Não é obra, negociação com Deus. Não existe negociação com Deus. Certo? Então, diante de Deus, o justo é justo, o injusto é injusto. E você vai receber aquilo que você plantar. É a lei da semeadura. Não tem como plantar abacate e colher manga. Não tem como plantar alface e colher abóbora. O que você plantar, você vai colher. Então, eu preciso me lembrar disso, porque tem a ver com salvação, tem a ver com galardão, tem a ver com um monte de coisa, que nós vamos falar no decorrer desse tempo. Ok? Outro texto importante. Quando Deus fala de julgar as causas com retidão, Deuteronômio 16, de 18 a 20. Gente, nós vamos transitar muito na Bíblia. Eu podia ter dado a ideia para vocês de comprar uma Bíblia nova, só para o discipulado. Vocês irem marcando tudo que a gente vai falar no discipulado, seria fantástico. Ainda dá tempo. Anota tudo, compra uma Bíblia nova e começa a riscar a partir de hoje. Tá? Eu tenho Bíblia nova, eu vou fazer isso na minha. Olha o que Deuteronômio 16, 18 a 20 diz. Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Você consegue imaginar o quanto a injustiça fere a Deus? Porque Deus olhou para si mesmo e nos fez. Então, os elementos, ele nos fez imagem e semelhança. Imagem tem a ver com isso aqui, semelhança tem a ver com isso aqui. Quem eu sou? Imagem é aquilo que é visto, e semelhança é aquilo que eu sou. As duas coisas se fundem, mas você tem que entender que quando falo em imagem, não estou falando só de rosto. Eu sei que nós nos parecemos com Jesus. Agora, quanto que eu me pareço cada dia mais com ele? Quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo. Porque vocês já me ouviram falar isso muitos. Qual é a função do Espírito Santo? Alguém lembra de eu falar isso? Qual é a função do Espírito Santo hoje? Quando eu falo de imagem e semelhança, quem lembra de eu falar isso? Exatamente. Só que eu vou trocar a sua palavra que você colocou, Sara e Thaís. É esculpir. Eu gosto da palavra esculpir. Vocês falaram formar e gerar, tá certo. Mas
eu gosto de falar de esculpir, por quê? Porque ele nos fez um barro e soprou. Ele fez uma escultura e soprou, né? O Espírito Santo, após João 20, que Jesus sopra de novo, né? Ele vem para esculpir a imagem perdida em nós de novo, para fazer a gente parecido com Jesus. Então, aquilo que é justo ou injusto para ele, vai ser justo ou injusto para nós. Entende? Então, os meus olhos vão começar a olhar, a contemplar. Não tem problema, Renata Antunes, se você tiver que sair, depois você me liga que eu vou mandar o link para você, vai ficar gravado. Então, ele vai esculpir a imagem dele em nós de novo. Então, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Não só de boca, mas de verdade. Eu preciso me relacionar com ele. Ok? Outra coisa, eu vou citar alguns agora rapidamente para eu passar, porque senão a gente não consegue chegar até o final em 2 horas, tá? Quando fala de julgar as causas com retidão, 2 Crônicas 19, 6, 7. Quando fala de julgar as causas com retidão, 2 Crônicas 19, 6, 7. Disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Mais uma vez dizendo, não há acepção de pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém está acima da justiça. Outro texto, Efésios 6, 9. Efésios 6, 9, vou repetir a referência. 2 Crônicas 19, 6, 7, é o que fala de quando julgar as coisas com retidão. E agora nós vamos falar de Efésios 6, 9, quando fala de fazer diferença entre o Senhor e o servo. A Bíblia diz, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoa. Não interessa se é servo ou se é senhor. Diante de Deus não há acepção de pessoa. Não há. É todo mundo igual diante do Senhor. Ok? A Bíblia fala que Deus tem um chamado para cada um de nós. A partir da resposta. Uma coisa que eu sempre falo, Deus não responde pergunta, Deus responde? O que Deus responde? Resposta. Resposta. Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Então, presta atenção nisso aqui para você entender o chamado de Deus na sua vida. A partir da resposta, Deus trata com o que é chamado segundo o seu propósito. Esse texto, você risca na sua Bíblia aí, Romanos 8, 28. Esse texto é essencial para nós respondermos a razão da nossa fé. Então, Deus jamais vai colocar diante de você um degrau, um segundo degrau, se você não pisar no primeiro. Pisa no primeiro, ele coloca o segundo. Pisa no segundo, ele coloca o terceiro. Isso. Romanos 8, 28 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De quem é o propósito? Dele. Mas nesse propósito é o meu chamado. Eu estou inserido. Okay? Então, Romanos 8, 28 é um texto extremamente importante. Vou passar aqui. Isso. Eita, travou aqui. Espera aí, meninos. Deixa eu abrir. Peraí. Uma série de coisas aqui.
Vou abrir o outro aqui. Ele travou no computador. Como eu sabia que já podia acontecer alguma coisa, estou com 3 computadores, acredita? Para nada atrapalhar a gente. Isso, beleza. Agora, então, vamos ver algumas situações onde o Senhor escolhe pessoas, tá? Gênesis 12, 1, 3. Esse a gente sabe de cor salteado, né? Gênesis 2, 1, 3. É a escolha de quem? Gênesis 12, 1, 3. É a escolha de quem? Quem sabe? Quem sabe, escreve aí. Vou pôr para estudar a Bíblia. Né? Abraão, exato. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para que Deus chamou ele mesmo? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Deus jamais chama alguém sem um direcionamento, um propósito. Ele pode não falar, não explicar direitinho. Por exemplo, ele não disse. Ele só disse assim, sai e vai, não foi? Ele não disse para onde, ele não disse fazer o quê, ele não disse nada. Ele só disse assim, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. De ti, para que ele chamou Abraão? Tinha um propósito, certo? Qual era o propósito? Estabelecer uma nação para o Senhor. Então, tinha um propósito na vida de Abraão. O interessante é que o chamado de Abraão não começou nele, começou no pai. O pai dele estava vindo em direção a Canaã e parou em Ur. Parou lá, ficou lá. E de lá não saiu. Aí Deus foi na geração dele, que era o filho, falou, sai daí, vai, porque eu vou te fazer uma grande nação. Por quê? Porque ele precisava, o Senhor precisava, ele queria levantar uma geração para si. Então ele escolheu alguém, um homem chamado Abraão. Aí eu quero jogar uma perguntinha aqui, que eu não vou responder, mas nós vamos pensar. Né? E se ele chamasse Abraão e Abraão dissesse não? E aí? Porque se ele escreve, como diz o Salmo 139, a nossa vida é escrita, toda escrita e determinada. Deus sabe de todos os dias quando nós não sabemos nenhum ainda, quando não havia nenhum ainda. E se Abraão dissesse não? E aí? O que vocês acham? O que ia acontecer? Porque nós temos livre-arbítrio. Temos livre-arbítrio? É outra pergunta. Nós temos livre-arbítrio? É para responder, pastora? Pode responder se alguém quiser. Tem gente que está escrevendo aí. Eu não vou deixar muita gente responder para a gente não perder tempo, mas pode falar rapidamente, quem me perguntou. Eu creio que o Senhor levantaria outro, né? Se ele não quisesse fazer. Eu creio nisso. Assim como hoje também, a pessoa não levantou, não fez, Deus vai levantar outro, porque Deus tem pressa em fazer. O que Deus... A prova disso é a... Já eu falo sobre isso aí, Sara, sobre a questão do livre-arbítrio. A prova disso é que é exatamente o caso de Abraão. Eu acabei de falar assim, o chamado de Abraão era para quem? Era para o pai dele. O pai dele parou em Ur. O que Deus fez? Tá bom, então vai você, Abraão. Vocês podem ler lá, eu quero jogar as coisas para vocês ficarem com a cabecinha fervilhando. O chamado estava lá no pai dele, o pai dele parou em Ur. Muitos fazem isso, né? Aí ele falou, vai você, Abraão. Nós temos o livre-arbítrio, então vamos falar de livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio?
O livre-arbítrio é quando eu tenho o direito de escolha. Aí eu quero falar uma frase, eu quero que vocês anotem essa frase, antes de eu explicar. Toda escolha é contra Deus. Pode pôr toda com letra maiúscula. Toda escolha é contra Deus. Agora vamos entender essa frase. Já, já. Toda escolha é contra Deus. Então vamos entender isso. Como assim toda escolha é contra Deus? Porque eu tenho livre-arbítrio, certo? Eu posso escolher ou não, se eu quiser. Porém, a Bíblia fala, lá no Velho Testamento, quando traz a lei, diz o seguinte: quando um escravo for forro, quando ele for livre, porque de 50 em 50 anos isso acontecia, né? Então ele tinha o direito de ter liberdade. Se ele amasse o seu senhor e não quisesse ir, ele ia com o seu senhor lá nos magistrados da cidade e falava: eu tenho liberdade, mas eu não quero ser livre, porque eu amo o meu senhor. Aí o sacerdote vinha e furava a orelha dele, e ele se tornava um escravo de orelha furada. O que quer dizer isso? Eu tenho total liberdade, mas eu não quero a liberdade. Por quê? Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável, não é perfeita. Boa, agradável e perfeita. Essa é a ordem. Todo mundo fala errado. Romanos 12:2 é boa, agradável e perfeita. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, por que eu vou escolher alguma coisa se ele sabe todos os meus dias? Os meus dias estão escritos e determinados. O Senhor sabe do meu caráter, sabe o que é melhor para mim. Por que eu vou escolher? Por que eu digo que toda escolha é contra Deus? Porque, normalmente, o nosso corpo, a nossa alma, ela não vai para o lado de Deus. Porque aqui, ó, é a alma, aí tem o corpo e tem o espírito. Então, existe uma guerra pela alma. Ou vai para o inferno ou vai para o céu, certo? A guerra está aqui. Então, se o corpo for alimentado, ela vai para o lado do corpo. Se o espírito for alimentado, ela vai para o lado do espírito. Então, a alma, lembra o que Davi falou? Aquieta a alma, aquieta. Por quê? Porque a nossa alma, ela tende sempre àquilo que nos afasta de Deus. Então, se isso é uma realidade, por que eu vou fazer uma escolha? Por que eu falo que toda escolha é contra Deus? Porque se você escolhe, você está dizendo: não, Senhor, eu sei o que é melhor para mim. Não, eu não sei. Não sei. Normalmente, quando eu escolho, eu vou para a banda errada. Pastor, mas eu nunca posso fazer uma escolha. Eu vou te dizer como que você pode fazer a escolha. Você tem uma vida tão dentro do Senhor, tão profunda com Ele, tão íntima com Ele, que quando você vai escolher, você não escolhe a sua vontade, você escolhe a vontade de Deus. Deus te fala: faz isso. Exemplo, Ananias está lá tranquilo na casa dele, chega Jesus e fala assim: vai lá na rua chamada direita, tem um cara lá chamado Saulo, ele está orando, está te esperando. Falei Deus para ele: Senhor, aquele homem queria matar a gente, está com carta para matar a gente. Vai lá, porque eu vou fazer ele entender o que custa, o que ele vai sofrer pelo meu nome. Quando ele chega lá, o que Ananias faz? Vocês lembram como é que ele fala com Saulo quando ele chega lá? Quem lembra? O que ele fala para o Saulo? Ele chega para Saulo e diz assim: irmão Saulo. Depois você olha lá, tá? Lá em Atos, a partir do capítulo 8, você vai ver essa história. Então, quando a vontade de Ananias não era ir lá, mas a vontade do Senhor era. A vontade de Jesus não era morrer na cruz, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Então, a nossa vontade, olha Jesus, a alma dele gritou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ninguém está preparado para morrer, ninguém está preparado para sofrer, a gente sempre quer ir para o outro lado. Então, a nossa escolha sempre vai estar ligada ao nosso bem-estar, àquilo que não me causa dor, àquilo que não me causa sofrimento. A minha escolha pessoal sempre vai para esse lado. Agora, a escolha do Senhor vai ser ligada ao propósito dele. E se eu estou junto isso, Atos 9:17, conta essa história. Então, se eu estou ligado à videira, se eu estou ligada à árvore da vida, se eu estou ligado ao Senhor, gente, eu não tenho mais escolha. Eu acordo de manhã e falo: Deus,
Eu até comentei isso com o menino Uber ontem. Falei para ele, eu não podia terminar o dia sem falar de Jesus para alguém, né? E você foi a pessoa que Deus levantou para ouvir. Né? Então, assim, é muito importante você colocar essa frase assim, ó. Eu queria até estar com uma camiseta que eu ganhei, que eu vou fazer uma veste com esse nome. Eu ganhei da Lorena Mello, lá do Rio, ela me deu uma camiseta, vocês devem ter visto eu ouvir no meu Instagram. A minha liberdade tem dono. Eu amei essa frase. A minha liberdade tem dono. Então, para que eu sou livre? Para dizer que eu não quero liberdade. Eu quero que fura a minha orelha, eu quero continuar a vida inteira servindo ao meu Senhor. Porque não existe lugar melhor do que aos pés do meu Senhor. Então, nós precisamos ser UPDTs. UPDTs são os escravos de orelha furada. Servo de orelha furada. Ok? Eu tenho direito à escolha, mas eu não quero. Eu entrego a minha escolha para o Senhor. Então, Abraão, qual foi a escolha de Abraão? Ele obedeceu. E nós sabemos o que aconteceu com Abraão, né? Exato, Thaís. Os escolhidos não têm escolha, exatamente. Eu amo essas frases porque são verdade para mim. Se não for verdade para nós, vai ser só balela, gente. Então, a gente precisa viver isso, né? Mas esteja preparado, porque nem sempre vai ser mamãozinho com açúcar, tá? Então, a escolha de Moisés, ele foi escolhido por Deus e ele disse sim. Quer dizer que ele tinha o direito de escolha, mas ele disse sim. E nós sabemos o que aconteceu, né? Hoje nós somos descendentes dele, né? Um outro que foi escolhido, Êxodo 3, 9 a 12a. A escolha de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus. Eu amo essa história. Por quê? Porque, olha só, ele nasce em um tempo que estava decretada a morte dele. Aí, os pais têm um menino lindo, que fala, a Bíblia diz que ele era tão formoso, que aí os pais escondem ele durante 3 meses, ninguém escuta esse menino chorar 3 meses. Como é? Como é possível? Como é possível? Esse menino não chorou 3 meses, depois de 3 meses, Deus bota ele na casa da filha de Faraó, a filha de Faraó, aí ela devolve para a mãe e fala, vai lá e cuida dele até desmamar. Foi o tempo, mamava de noite, é mesmo. Foi o tempo para ele ser, porque a Bíblia fala em cuca, andando, sentado, deitado, caminhando, inculca a verdade. Os judeus fazem isso. Eu tive a experiência de ver um pai, lá em Israel, eu estava do lado feminino do Muro das Lamentações e olhei por um buraquinho e vi o lado masculino. Não é que eu estava espiando, porque lá você vê de fora, só que de onde a gente estava não dava para ver. Aí eu vi um pai colocando aqueles negócios, aquele treco que eles põem no braço, ensinando o filho dele a fazer aquilo. A única nação que existe desde a origem de todos os tempos e nunca deixou de existir foram os judeus. Por que será? Né? Através da cultura, através dessas questões que eles se mantêm fiéis, eles não saem. Então, Moisés foi uma escolha de Deus. Ele escolhe aquele menino desde o ventre, desde quando ele nasceu, e capítulo 3, 9 a 12a diz, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Então, quando vocês receberem, vocês vão ver isso aqui, que tem palavras grifadas em vermelho. Da próxima vez eu vou ver se eu coloco a tela para vocês poderem acompanhar, tá? Apesar de que as pessoas... Eu gosto de ver vocês, aí não dá para ver. Então, ele diz, vem para quê? Ele está enviando para alguma coisa. Então, todo chamado tem o para. Sai, Abraão, que eu preciso formar um povo para mim. Vem, Moisés, porque eu preciso libertar meu povo. Então, sempre, esse para está. Por quê? Porque tem a ver com o propósito do chamado. Deixa eu fazer uma perguntinha para você pensar. Para que Deus te chamou? Tem um para com o seu nome. Se liga. Outro escolhido. Juízes
13, de 3 a 5. A Bíblia diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, pode falar, Sara, pode perguntar. Cacida, momento perfeito para a pergunta que eu queria fazer. Nós falamos sobre Abraão ter sido escolhido porque, na verdade, Deus tinha chamado para o pai dele, certo? Uhum. Dentro dessa perspectiva e do que a senhora acabou de falar, Deus tem um chamado para mim. Pode ser que, por exemplo, os meus pais, estou dando exemplo de Abraão, né, claro. Mas a Bíblia fala sobre Deus ter escrito nossos dias e tudo mais. Quando eu vou ter esse discernimento de falar assim, um exemplo, o meu chamado é dar sequência naquilo que Deus entregou para os meus pais, né? Uhum. Aonde está esse... Ou é algo específico, como foi no caso de Moisés, entendeu? Eu queria que a senhora comentasse sobre. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas, certo? Primeira coisa que tem que entender em relação a chamar. Eu costumo dizer, eu ouvi, na verdade, um pastor que eu tive sobre mim, ele falava assim: Deus se manifesta através de evidências. Eu preciso estar ligado no céu o tempo todo. E eu não estou brincando. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, ela não está brincando. Tem como orar sem cessar? Quando você está ligado ao céu, o tempo todo você está orando sem cessar. Orar não é só ficar... Não. Eu tenho que estar ligada. A minha mente tem que estar ligada. Eu tenho que estar disposta. E eu tenho que estar percebendo tudo o que acontece ao meu redor. Vou dar um exemplo que aconteceu aqui agora. Eu coloquei a música, uma pessoa colocou assim: pastor, eu estou ouvindo essa música. Outro mandou para mim: pastora, Deus está falando comigo nisso. Parece coincidência. Não existe coincidência, gente. Existe Deus-incidência. Quando Deus me deu a direção de colocar a música, eu perguntei para ele qual a música ia ter. Eu ia colocar outra música. E ele me colocou essa. E cada dia vai ser assim. Eu quero que vocês fiquem ligados no grupo que eu fechei para que eu possa falar, porque eu vou jogar coisinhas todos os dias lá. Eu não quero que nós tenhamos encontros de 15 em 15 dias e tudo que ficou lá para trás, nós vamos lembrar. Não, a gente vai estar... Na verdade, o nosso discipulado, gente, é de 6 meses todos os dias. O nosso encontro aqui é 2 vezes por mês. Mas o nosso discipulado é um caminhar. A gente caminha junto e vai construindo as coisas junto. É isso que a gente faz. Tá? Então, eu sempre vou jogar coisa. Então, isso que a Sara falou, o chamado, como eu disse, Deus não cria ninguém para perdição. Ele cria todos para salvação. Mas o nosso Deus é um Deus justo. Ele coloca sempre... Ninguém, a Bíblia fala, ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém vai poder dizer que nunca ouviu falar. A Bíblia fala que na volta de Jesus ia ser rapidamente... Alguém coloca o nome da música aí para ela, gente, que eu coloquei. Já eu te deixo falar, Michele, só um minuto. Então, e abre sua câmera, que eu não estou te vendo. O que eu estava falando? Peraí. Ouvidos para ouvida, Tamires Garcia, aí a música. Então, o que eu tenho que entender? Os nossos pais, eles tiveram um chamado, a Bíblia fala, depois vocês vão ler, não vou ler agora, porque a gente vai sair, mas depois vocês vão pegar Êxodo 20, e Êxodo 20, ele fala dos 10 mandamentos, certo? Lá em Êxodo 20, fala dos 10 mandamentos. Quando ele fala dos 10 mandamentos, ele fala que aquele que se afasta do Senhor, ele tem 1000 gerações, ele tem até 4ª geração de maldição. Mas quando entra alguém e coloca o Senhor como Senhor, ele tem bênção até 1000 gerações. Então, de repente, os nossos pais tiveram a oportunidade, tiveram a chance, tiveram a chance, eles não quiseram, mas de repente a bênção começa a partir de você, que fez uma escolha, sabe? Agora, a partir de você, você pode mudar.
a sua história para trás dos seus pais e a sua história para frente dos seus filhos. Você pode ser o ponto de ligação entre as duas gerações, gerando vida, entende? Então, o pai de Abraão, ele teve a chance. Gente, como é que é o nome do pai de Abraão? Eu esqueci. Naor é o irmão e o pai é... esqueci. Quem lembrar me fala. Terá, obrigada, esqueci. Então, nós podemos ser o elo de ligação. Respondeu a sua pergunta? Quem que me pediu? Simone, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Juízes, é porque eu vou falar agora. Juízes 13, 3 a 5. Essa que era a pergunta, Simone? Então, beleza. Então, olha aqui. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás, darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, darás à luz um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Onde é que está o chamado aqui, gente? De quem é esse chamado? De quem que é esse chamado? Vamos lá. Sansão. De Sansão. Bota a cabecinha para funcionar. Tem certeza que é de Sansão? Chamado de... Uai, pastora. O detalhe não é esse, é de Sansão, isso é juízo. Porém, existem dois propósitos aí. O propósito da mãe... Isso, Thaisa. O propósito da mãe de gerar o libertador e o propósito do libertador de libertar. É igual teve o chamado de Maria. Maria foi chamada para gerar o Filho de Deus e Jesus nasceu, exatamente, e Jesus nasceu para salvar a humanidade. Então, tem um chamado duplo aí. Tem um propósito interessante disso aqui, é que essa mulher nem nome tem. Nem nome é dita. É uma mulher de... Como é que é o nome do pai dele? Eu estou cansada, porque eu viajei essa semana, estou escrevendo um monte de coisa. Quando eu estou cansada, é assim. Então, ela era mulher... Oh, meu Deus! Manoá, pastor. Gente. O nome do pai de Sansão? Manoá. Manoá, obrigada. Então, ela é chamada mulher de Manoá. Ela nem tem nome. E tem um propósito tão grande para libertar o povo, ela ia gerar, através do ventre dela, um filho, e o propósito de Sansão quase não foi cumprido. Por quê? Porque ele fez péssimas escolhas. Péssimas escolhas. Até o final da vida dele, ele teve que dar a vida para poder cumprir o propósito. Ele teve que morrer. Será que ele tinha que morrer se ele tivesse sido obediente ao Senhor? Ele poderia ter libertado e dado sequência à vida dele. Mas ele fez péssimas escolhas durante toda a vida. E no final ele vai e pede ao Senhor: me dá só mais uma chance para eu poder salvar o povo. E ele entrega a própria vida para que ele pudesse cumprir o propósito. Cumpriu. Poderia ter cumprido mais fácil. É igual o povo no deserto. Ficou 40 anos andando. Será que Deus tinha esse plano para eles? Ele sabia que ia acontecer pela presciência dele. Porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe. Mas ele sempre vai te dar a chance de não passar por isso. Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Ele estava dando a Adão a chance de se arrepender. Né? Judas, ele não falou claramente, ele ficou jogando verde até que a hora que ele virou e falou assim: aquele que molha o pão no meu prato é que vai fazer isso. Vira para ele e fala: vai lá fazer o que você tem que fazer. Ele já sabia, mas ele deu a chance a ele de arrepender-se. Né? Então, aqui nós temos dois escolhidos, a mãe de Sansão e o próprio Sansão, né? Outra escolha, vamos ver quem é esse aqui. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei.
Deus se proviu de um rei. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua... Aí eu estou pulando o texto. Ó, deixa eu já falar a referência. 1 Samuel 16, 1, 7, 12 e 13, versículos. 1 Samuel 16, versículos 1, 7, 12 e 13. Não é até. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. O irmão mais velho de Davi, né? Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo 12, 13. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era rugo e formoso de semblante e de boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, ali é a escolha de Davi. Saul tinha sido uma escolha do povo e não do Senhor. Davi foi uma escolha de Deus para provir a si mesmo de um rei. Certo? Outra escolha. Jeremias 1, de 5 a 8. A escolha do profeta Jeremias. Esse aqui, gente, ele casa com o Salmo 139. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí. Você está vendo que a ação é só de Deus? Te conheci, te consagrei e te constituí profeta das nações. A ação é de Deus o tempo todo. Aliás, toda a iniciativa de salvação é de Deus. Pode ler a Bíblia inteira que você vai ver isso. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas eles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, presta muita atenção nessa escolha aqui. A escolha de Jeremias. O Senhor diz, eu te conheci, eu te consagrei, e eu te constituí profeta às nações. Então, qual que é o para aqui? Ele conhece e consagra para estabelecê-lo como profeta às nações. Ir. Onde eu te mandar ir, você vai. O que eu mandar você falar, você fala. O que ele diz, pode ficar tranquilo, eu estou com você. É o mesmo que o Senhor Jesus falou para nós. Ele não disse que a gente não teria aflição. Ele disse que você teria aflição, mas que ele estaria com você. Então, Deus não negocia, não mente, que é uma característica da justiça de Deus. Mais um. A escolha do profeta Isaías. Isaías 6, 8, 9. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, olha a disposição aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isso aqui está ligado a algo, uma resposta bem clara, a algo que eu falei para vocês agorinha há pouco, que eu falei, Deus não responde pergunta, ele responde resposta. Deus faz uma pergunta, ele ouve a voz de Deus e diz, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. É a resposta, ele pisou no degrau. Aí Deus colocou o próximo. Então, Deus não responde pergunta, querido. Ele responde respostas. Então, vamos lá. Mais um. Eu vou citar, mas eu não vou ler o texto, porque eu quero trazer outra coisa ainda, que se a gente for ler, cada um complica. Outra escolha, que é base para vocês defenderem a sua fé. Ezequiel 2, de 1 a 8. É muito interessante a história de Ezequiel. Por quê? Porque Ezequiel está no meio dos exilados.
Ezequiel nem estava em casa. Ezequiel tinha tudo para ser aquele que jamais seria escolhido. Por quê? Porque ele estava lá, no meio dos exilados, como escravo. Aí Deus pega ele, olha, eu vou ler só as frases que eu coloquei de vermelho aqui. Põe-te em pé. Deus chega nele, fala para ele levantar e diz: eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Então, Deus precisava de um profeta para falar às nações que se rebelaram. O que ele faz? Ele vai lá em Ezequiel, fala: Ezequiel, é você. E começa, gente, o livro de Ezequiel, para nós que cremos e buscamos o profético, é um livro de cabeceira. Você tem que ler todo dia. Então, Ezequiel 2, de 1 a 8, Patrícia. Outra escolha, eu vou só citar. Esse é legal, hein? Um menino teimoso. Quando você fala assim, um escolhido que teimou com Deus, quem que você lembra? Jonas. Exato. Bicho custoso, né? Ele ficou marcado como teimoso, né? Mas no fim da história ele foi, porque Deus falou para ele: levanta-te, vai à cidade de Nínive. Então, Jonas 1, de 1 a 2. Viu? Jonas 1, de 1 a 2. Então, ele levanta, ele tenta resistir ao propósito estabelecido por Deus. Porque os outros, todo mundo já foi aceitando, com exceção de Moisés, falou que tinha dificuldade, Jeremias, que tentou dizer que era uma criança, papapá, né? Mas Jonas não, Jonas correu, pegou o barco, foi embora, fez tudo para não aceitar. No fim, ele falou: gente, me joga no mar que está tudo certo. Jogou no mar, ele foi lá e o propósito de Deus se cumpriu, mesmo contra a vontade de Jonas. Se você não fizer sentar no barco, você pode gerar problema para o resto das pessoas, porque por causa de Jonas quase que morre um monte de gente afogada, né? Então não sai do propósito, não. Uma outra escolha que eu vou só citar. Exatamente. Não tinha livre-arbítrio nessa área. Uma outra escolha que eu só vou citar. Amanhã não tem nada para não levar para o piquenique. Mariana, tira o microfone. Mariana Cursino. Fecha o microfone. Desculpa. Um outro que foram escolhidos, ó, Lucas 6, 12 a 13 e Marcos 3, 13 a 15. Eu quero falar sobre essa escolha. Essa escolha foi a escolha dos discípulos. Agora, presta muita atenção no que eu vou te falar. Isso é importante. Depois eu repito a referência. Por que isso é importante? Porque Jesus aqui nos dá Marcos 3, de 13 a 15. Por que é importante isso daqui? Porque Jesus nos ensina aqui, gente. Jesus, vocês podem ler depois lá, tá? Jesus, ele escolheu, o que ele fez? Ele foi para o monte, orou a noite inteira. Depois ele já voltou com o nome dos discípulos. Lembra que eu falei que toda escolha é contra Deus? Como que eu não faço uma escolha contra Deus? Tenha para você um monte. Que monte? Nem que seja um monte de travesseiro, você sobe nele lá. Consegue entender isso? Tem um cantinho com Jesus. Vai para o seu quarto, vai para o fundo da sua casa. Você quer fazer a vontade de Deus? Vai para ele, que ele te conta. Quem falou o nome dos discípulos para ele foi o Pai. O Pai diz para ele o nome dos discípulos. Então, como escolher a vontade de Deus e não errar? Vai para o lugar onde ele fala. Consegue entender? Então, isso está em Lucas 6, 12, 13 e Marcos 3, 13 a 15. Outra escolha, que eu já até citei, está em Atos 9, 15 a 16. Eu vou só citar essas escolhas, porque eu tenho um negócio que eu quero passar hoje ainda, que é a escolha de Paulo. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Cara, como é que fala que não tem escolha? Me explica. Como é que não tem escolha? Como é que não tem propósito específico? Ele falou claramente: esse cara eu escolhi para levar o meu nome entre os gentios. Ele precisava de alguém para ir para os gentios. O que ele faz? Pega um cara que podia transitar entre os judeus e os gentios, porque ele tinha as duas nacionalidades. Ele podia transitar lá e cá. Vai matar um judeu
pregar para argentino? Não prega nunca. Mas um cara igual ele, que foi criado aos pés de Gamaliel, que era um judeu, sim, que cumpria as coisas, que era super rígido, Deus fala, vem cá, que eu vou te ensinar como é que funciona o negócio, né? Uma outra escolha que é a melhor de todas. Lucas 1, 30 a 33. Esse eu vou ler. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, eis que conceberás. Ok, Gisele, fique em paz, vai estar gravado. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Vou até aproveitar que a Gisele está falando, que vai ter que sair, e podem ficar tranquilos. Só que eu vou te dar uma dica, gente. Procure o máximo que você conseguir. Colocar a terça-feira, assim, ó, marcado na folhinha, sabe por quê? É totalmente diferente você estar aqui, me ouvindo aqui, a gente conversando, de você... Vem cá, vovó. De você ouvir depois. É importante, às vezes, olha que eu estou bem acompanhada, ó. Isso aqui é a Cidinha. Quem vê no Instagram sabe quem é essa aqui. Isso aqui é a Rebeca. Depois da manhã faz 5 aninhos, né, Bequinha? Então, quando você... Ixi, onde é que eu estava, gente? Perdi. Juda? Perdi. A senhora estava falando para a gente separar a terça-feira, mas antes a senhora estava falando de Maria. Isso. Por favor. Sabe por quê? Porque é bem diferente. Então, voltando a Maria, né? O que ele fala? Olha quem é Deus falando do filho dele, né? Vira para Maria e fala, eis que conceberás, darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Foi um propósito, não foi, Jair? Aí ele vai para o segundo propósito, exatamente igual, a mãe de Sansão e Sansão. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. 2 propósitos e 2 dizendo sim. Maria em conceber e Jesus, que diria sim durante os 33 anos e meio de vida que ele teve. Amém? Aí eu quero falar algo que é muito importante para você marcar. Existem uma coisa chamada o chamado universal, ou propósito universal, e o chamado individual. Onde é que está o nosso chamado universal? Eu vou falar alguns, né? Lá no Velho Testamento está o nosso chamado, um primeiro chamado universal. Isaías 61. Isaías 61 fala... Deixa eu acabar isso aqui. Isaías 61 fala o quê? De um chamado universal. Vai lá ficar quietinho, depois você volta, tá bom? Obrigada. Isaías 61 fala do meu chamado, do seu chamado. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado do salvo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para aí pregar, libertar. Tudo aquilo lá é função do cristão. Não é só de Isaías. Lembra que quando Jesus... ele vai na sinagoga, quando ele começa a aparecer, ele vai na sinagoga. Aí ele pega um texto e lê. Só que, nesse texto, quando Jesus lê, tem uma coisa chamada hiato profético. Quem é que não sabe o que é hiato profético? Levanta a mão, deixa eu ver. Não sabe o que é hiato profético, para eu poder explicar. O que é hiato profético? Presta atenção. O hiato profético é quando uma profecia se cumpre uma parte e não cumpre a outra, que fica jogada lá para frente. Eu vou mostrar o hiato profético aqui. O que está escrito em Isaías 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus parou. Ele não leu o resto. O resto é, e o dia da vingança do nosso Deus. Isso já aconteceu? Não. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. Entende? No final vai acontecer. Então, qual que é o hiato profético? Que ele parou aqui, ó.
a apregoar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que ele fechou e diz assim, hoje se cumpriu essa profecia. Então, o que ele estava dizendo? Que acabava de se cumprir aquilo. E a Bíblia diz que o Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Aquele que habitava nele, habita em nós agora. Então, exatamente o chamado de Jesus está sobre nós. Então, nesse tempo, a nossa adoração com dança, se não fizer isso aqui, ela não serve para nada. Para que serve minha dança? Olha aqui. Para que ele tem nos enviado? Para ungir, ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Se a minha dança e a sua não fizer isso, não serve para nada. Curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr a liberdade aos algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, e hoje nós apregoamos o dia da vingança do nosso Deus. Porque nós estamos falando que ele está voltando, que ele vai voltar, que não vai ter chance mais para ninguém. Aí ele continua a consolar todos que choram, sabe? Tudo aquilo ali é o nosso chamado universal. Então, se nós, através da dança, da música, da palavra, do meu viver diário, da comida que eu faço, que não fizermos isso aqui, a nossa dança não serve para nada. Aquilo que eu faço não serve para nada. Então, o meu alvo tem que ser como Jesus foi. Fazer o que estava sobre ele. Então, esse é o chamado universal. Um deles. Eu vou chegar lá. Tem mais. Onde que eu tenho que entender isso? Onde que começa o chamado do homem? O chamado do homem começa no Éden. A gente fala de Mateus 28 e Marcos 16 como uma comissão. A gente fala da grande comissão, né? Deixa eu te dizer, a primeira comissão foi lá no Éden. Aquela lá é a segunda. Olha o que fala aqui, ó. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Esse era o propósito de Adão. Adão era para encher a terra e dominar sobre ela. Olha o que fala. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai. Não é isso que fala em Gênesis 28? Aí quando você vai lá para Mateus 28, ou para Marcos, deixa eu falar o texto todo, peraí, desculpa, eu não falei. Isaías 61, de 1 a 4. Gênesis 1, 28. Mateus de 28, 18 a 20. E Marcos 16, de 15 a 18. Vou repetir. Mateus 28, 18 a 20. E Marcos 16, de 15 a 18. Ok? O que é isso aqui? Tanto Marcos quanto Mateus é a segunda comissão. A primeira comissão foi Gênesis. Crescer, multiplicar, encher a terra, dominai. O que é o chamado aqui? E de fazer discípulo de todas as nações. Se você colocar, você vai entender que é o mesmo chamado. Adão era para encher a terra. Nós somos para saquear o inferno e encher o céu. Povoar o céu. Porque nós não somos desse mundo. Então, o nosso chamado está ligado não a esse mundo, não a esse reino, mas ao reino eterno, porque é a nossa morada. Nós só estamos aqui de passagem. Então, se o seu ministério só está ligado àquilo que está acontecendo aqui, e o seu objetivo sempre é ligado aqui, você não está cumprindo o chamado que Deus tem para você. Esse aqui é o chamado universal. Gênesis 1, 28, que foi para Adão, aí vem Isaías 61, que é para mim e para você, Mateus 28 e Marcos 16. Esse é o nosso chamado universal. Todo cristão tem que ter isso. Então, o que nós precisamos entender para fechar essa questão do chamado? Que já são 14 para as 10. Eu falei para vocês que o tempo voa. Eu tenho um monte de coisa ainda para falar do tema e eu vou ter que parar, né? Então, o que nós temos que entender? Nós cremos que existe um chamado universal para cada um de nós, para todo mundo. Existe um chamado universal, mas existe um chamado específico na sua vida. Você precisa começar a entender. Você precisa entender que existe um propósito que Deus escreveu a seu respeito e que ninguém vai cumprir no seu lugar, a não ser que você abra mão desse lugar. Pastor, eu não sei para que eu existo, então está na hora desse joelhinho para o chão. Então, está na hora de você ir em Deus. A Bíblia fala aqui, ó, você ficar batendo, bate, ele vai abrir a porta e vai
cear com você e você com ele. O que é ceia, gente? É comunhão. O que é comunhão? É o lugar onde você senta na mesa, você conta o que você está passando, seu marido conta, seus filhos contam, a gente se diverte, e ali é comunhão. Apocalipse 3:20 fala isso. Se ele bater na porta e você abrir, ele vai entrar, vai cear com você e você com ele. Isso quer dizer relacionamento, comunhão. Isso não é texto para não crente, isso é texto para crente. Só se relaciona com Jesus quem conhece ele. Quem não conhece, ele precisa ser apresentado para depois disso começar a ficar relacionando. Consegue entender isso? Então, olha só. Para fechar, a diferença entre acepção de pessoas e escolhidos. São coisas diferentes, né? De acordo com a palavra de Deus, a acepção de pessoas tem a ver com salvar ou condenar, bem como privilegiar alguém pelo nível social ou posição. A resposta da acepção de pessoas privilegia uma pessoa. Então, a acepção de pessoas sempre vai privilegiar um em detrimento do outro, ok? Já pessoas escolhidas tem a ver com cumprimento do propósito de Deus em um tempo, no meio de um povo. Vou repetir que isso é muito importante. Os escolhidos têm a ver com cumprimento de propósito de Deus em um tempo, no meio de um povo. A resposta dessa escolha será o pleno cumprimento dos planos e propósitos de Deus e não seus. Não é o seu plano, não é o seu propósito. É o plano de Deus e é o propósito de Deus. Você tem que entender que o seu propósito não tem a ver com você, tem a ver com ele. Tem a ver com o que ele escreveu a respeito do mundo. Você consegue entender que coisa mais maravilhosa é viver isso? Você saber que Deus escreveu um plano, você faz parte, seu nome está escrito ali. É maravilhoso isso. Isso não faz de ninguém, nem melhor, nem pior do que ninguém. A honra do cumprimento do propósito sempre será devolvida a Deus. Vou te lembrar de João 17. Quando Jesus está ali, fazendo a última oração dele, que é chamada de oração sacerdotal. Ele ora falando com o Pai e diz assim, dentre tudo que ele fala, Pai, o Senhor me deu esses, eu cuidei deles enquanto eu estava aqui. Agora eu estou te devolvendo. Eu estou devolvendo eles para o Senhor, porque eles não são meus. Tudo que eu fiz aqui, a honra não é minha, a honra é do Senhor. O grande problema dessa questão do propósito e do chamado das pessoas é que muitos entendem esse chamado como sendo algo bom, como sendo algo que vai destacar a minha vida, e não é para isso que Deus me chamou, não. Sabe qual é o maior exemplo disso? João Batista. Qual foi o propósito de João Batista ser criado? João Batista nasceu de um ventre estéril, viveu durante 30 anos nessa terra. No final de 30 anos, ele é morto. Quando que ele é morto? Quando ele cumpriu o propósito. Qual era o propósito escrito sobre ele lá em Isaías? O propósito era voz do que clama no deserto, anunciai o caminho do Senhor. O propósito de João Batista era anunciar o caminho do Senhor. Muita gente fala, nossa, por que João teve que morrer? Ele já tinha cumprido o propósito. Ele tinha que desaparecer de cena para que Jesus entrasse em cena. O propósito dele era falar do primo dele apareceu. Ele olhou e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem revelou para ele isso? O mesmo Espírito que, quando Jesus chegou com Maria grávida, se agitou no ventre de Isabel, é o mesmo Espírito que, quando Jesus é adulto, e ele tem 30 anos, ela vai e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era o propósito de João Batista. E o que ele ganhou com isso? Morreu. Morte. Aos olhos humanos, parece absurdo. Mas Jesus, quando vai falar de João, ele diz, entre os nascidos de mulher, não teve nenhum como João. Mas lá na tia fala que assim as costas da vovó dói. Não tinha nenhum como João. Foi isso que ele ganhou. Você consegue imaginar o lugar de João hoje, na eternidade? Ele só nasceu para isso.
Então, será que eu e você temos cumprido o propósito que Deus tem a nosso respeito? Isso nós precisamos entender. Então, o exemplo de João Batista tem que ser muito claro para nós, o que aconteceu com João Batista, né? Então, o testemunho dele ecoou, e ecoou até hoje, foi através da vida dele. Então, se nós fôssemos ler sobre a vida de João, que coisa tremenda, né? Então, João cumpriu o propósito, mas Jesus, então, cumpriu muito mais. Porque João nasceu para anunciar Jesus. Jesus nasceu para morrer. Por mim e por você. Você imagina? Deus enviar o filho dele para morrer. Ele só veio para morrer, gente. Então é algo tão tremendo e tão forte. Isso. Tão forte. Então, assim, e o Senhor vem e nos coloca nesse lugar. Confiando a nós um propósito e um chamado. Então, para fechar o nosso dia de hoje, que eu acho que não vai dar tempo essa pergunta, eu quero citar. Vocês lembram que eu pedi alguns dias para trás para vocês lerem Salmo 119? Quem leu? Lembra que eu falei para ler? Porque tem a ver com a lição de hoje. Olha isso aqui. Deixa eu ler algo para vocês. Ixi, a internet caiu. Ah, que dó, que dó. Tem gente que caiu aí. Eu quero lançar para vocês algo para a gente fechar. Responde a ela aí, Renata. Salmo 119, deixa eu pegar minha Bíblia. Queridos, para mim o Salmo 119 é, meu Deus do céu. Ele tem a ver com o seu chamado. Ele tem a resposta, para a sua resposta, sempre ser a resposta do Pai. A resposta está aqui. Olha o que ele diz. O Salmo 119 todo, ele é uma revelação de Deus. Mas eu vou ler o início. Salmo 119, a partir do versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei do que me envergonhar. Quando considerarem todos os teus pensamentos, render-te-ei graças com inteireza de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o de todo o coração. Salmo 119, a partir do versículo 1. Agora, aqui está a chave. Ó. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Do 9 ao 11 é importante. Ó. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Então, como que a minha vontade vai ser a mesma do Pai? Observando os seus preceitos, observando os seus mandamentos e os cumprindo à risca. À risca quer dizer 100%. Pastora, como fazer isso? Não é possível. Ué, se não fosse possível, Jesus não tinha dito. Não é verdade? Então, presta muita atenção nisso. O Salmo 119, ele está ligado a Romanos 12. Romanos 12, 2 diz, e nós vamos fechar com esse versículo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Esse é o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós, Romanos 12, 2. O plano de Deus para nós é que nós ouçamos a sua voz, conheçamos os seus preceitos, os seus mandamentos, seus juízos, e os coloquemos em prática em tudo que nós formos fazer. Lugar de crente, ser crente não é dentro da igreja. Lugar de crente, ser crente, é onde ele nos mandar ir. Nós precisamos ter cheiro de céu, para que as pessoas desejem o cheiro que a gente exala. A pergunta é, qual o perfume você tem exalado entre as pessoas onde você está? Amém, queridas? Amém, queridos? Que nós temos, graças a Deus, homens entre nós. E são exatamente 21h57. Nós temos 3 minutos para eu dar as últimas instruções para vocês. Se vocês tiverem perguntas, vocês vão me mandar no privado. O telefone de todos vocês é salvo no meu celular. Eu fiz não só o grupo, o nosso grupo, como eu fiz também, eu falo individualmente com cada um de vocês. Então, eu vou atender vocês individualmente. Tá? Então, eu quero falar algumas coisas. O primeiro dia de live é sempre um teste. As pessoas conseguiram fazer parte. Eu vou fazer uma enquete entre as que estão, porque eu sei quem participou hoje. Eu vou fazer uma enquete das pessoas que não participaram, e elas vão ter a chance de participar ou não, certo? Se elas entenderem que não vão, que vão sair, eu vou abrir vaga para outras pessoas que queiram participar, porque tem muita gente atrás. E eu disse não para muita gente em respeito a quem quis vir, né? Então, se tem amigos seus, porque eu tenho muita gente entrando em contato comigo sobre isso, se tem amigos seus que não estão, mas que querem participar, fala para entrar em contato comigo. Mas me deem um tempinho, só para eu ver se realmente quem não está vai continuar fora, ok? É uma questão de respeito por quem já está e também por quem se colocou e não quer ficar. Eu vou pedir a Val para vir aqui na frente e eu vou passar os nomes, porque tem todos os nomes dos participantes aqui. E eu quero que isso fique gravado. Vem aqui, por favor, Val. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não, mas eu quero isso aqui, que vai me ajudar. Vem cá. Ela vai fazer essa gravação. Outra coisa. Cada um de vocês, essa semana, vai fazer o seguinte. Você vai orar e você vai buscar assuntos que inquietem seu coração e que você queira muito que a gente venha tratar aqui. Como eu disse para vocês, o nosso discipulado, ele tem um esqueleto, mas ele não está fechado naquilo, certo? Então, eu quero ser resposta a indagações que sejam profundas do seu coração. Coisas que você realmente queira saber, coisas que estejam trazendo inquietação no seu coração. Tá? E eu vou considerar cada uma dessas. Então, você vai falar comigo pessoalmente. Terceira coisa, filma aqui para mim, que eu vou passar isso aqui. Isso agora já é tranquilo. Aqui, ó. Eu quero que você coloque aqui. Isso, bem aqui, ó, que eu vou passar. Só um minutinho, pessoal. Isso, obrigada. Então, eu quero que vocês mandem as inquietações para mim, eu quero que vocês meditem, especialmente Romanos 12, 2. Por quê? Porque para eu cumprir o meu chamado, para eu descobrir o meu chamado, eu tenho que ter um relacionamento íntimo e intenso com o céu, com o Senhor. Se você não tiver,
você não vai saber, você não vai conhecer o seu chamado, você não vai cumprir, você não vai ter forças, não vai ter força para ler a Bíblia, para orar. E agora nós vamos ter pelo menos 6 meses de muita busca da palavra. Não adianta você ter anotado tudo isso e largar esse caderno por ali. Eu estou te dando uma sugestão, porque eu vou fazer isso. Pegue uma Bíblia nova, tem muita Bíblia simples, barata, só para você comprar para isso. E grife tudo que foi dito, porque nós vamos usar muita Bíblia aqui. Muita, muita. Eu quero gerar em você o desejo de conhecer a palavra e de ser resposta para aqueles que não têm resposta. Amém? Glória a Deus. Estou terminando exatamente às 22h02. Romanos, capítulo 12. Gente, o livro de Romanos. Nós vamos ler o livro de Romanos. Vamos ler o livro de Romanos? Essa semana, o que vocês acham? Vocês têm 2 semanas para meditar no livro de Romanos. O livro de Romanos ele é importante demais. Não são muitos capítulos. E a minha sugestão é, tarefinha, leia o livro de Romanos, medite no Salmo 119. Vocês têm 2 semanas para isso. Livro de Romanos, Salmo 119, ok? E orar e mandar perguntas individualmente para mim. Amém? Posso contar com vocês? E eu quero ver Jesus mudando a vida de vocês. Quando gravamos pelo Meet, as mensagens do chat são salvas também. O que eu estou lendo uma... Tá, eu vou ler depois e vou ver, tá? Para deixar as mensagens, né? Ok. Gente, e eu estou gravando ele com as mensagens, viu? Eu acho. É a primeira vez que eu estou gravando, hein? Vai dar certo, amém? Obrigada. Eu queria que... quem que está muito grato que quer orar? Abre o seu microfone e ora, encerrando a nossa live, por favor. Eu vou orar. Então, ora. Não sei, que eu não estou vendo. Quem vai orar? Oi, eu oro. Então vai, Sara. Foi a Mariana ou foi a Sara que levantou a mão? Foi a Sara, né? Foi Sara. Foi a Sara? Foi a Sara. A Sara e a Mariana. Bora, as duas. Sara, depois a Mariana. Pai, eu quero te louvar pela vida da pastora Cida, por esse propósito que o Senhor colocou no coração dela, que com certeza está nos edificando e vai nos edificar ainda mais. Pai, eu quero agradecer pela vida de cada um aqui, e porque o Senhor tem um propósito, Senhor, nesse discipulado, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, e nós queremos viver esse propósito da maneira do Senhor. Então, nos guia, Senhor, nos conduza, nos direcione nesse tempo, fala conosco, Senhor, nos devocionais, na palavra, naquilo que está sendo passado para nós. Senhor, e que sobre tudo, eu oro para que, sobretudo, a sua vontade se cumpra em nós. E que nossas vidas, nosso chamado, aquilo que a gente for fazer, reflita a glória do Senhor e manifeste Cristo onde formos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar nesse momento te agradecendo por esse discipulado, meu Deus. Obrigada por todos que estão aqui, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Obrigada pela pastora Cida, que se ofertou, meu Pai, para nos ajudar, né? Entregou a melhor oferta dela ao Senhor para nos capacitar, Senhor, nesse tempo. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por essas 2 horas de discipulado que hoje, ela esclarecendo a palavra, o estudo, eu pude perceber algo dentro do meu chamado que eu não tinha percebido, a forma como o Senhor me usa. Eu sei que o Senhor também fez isso com muitos que estão aqui, desvendou e esmiuçou o chamado de cada um, Senhor, em detalhes, porque eu sei que o teu Espírito fala, e eu quero te agradecer, meu Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Isso é só o início, é só o começo que o Senhor está fazendo, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço por essa noite. O meu coração só exala gratidão, Senhor. Muito obrigada.
Que Deus nos abençoe e nos dê uma noite de descanso, uma noite abençoada. Que o Senhor guarde a pastora Cida e a sua família, livre eles de todo mal, cobre eles com teu sangue e acampa os teus anjos ao redor deles, meu Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. O problema não é a internet. Está todo mundo com a câmera aberta, né? É porque a gente queria fotografar, mas está tudo fechado por causa da internet. Olha só, muito obrigada. Se você anotou as tarefinhas, manda para mim aí, eu vou colocar no grupo, vou colocar mais algumas observações. Se Deus falou algo muito importante que você manda para mim, é testemunho, a gente vai guardando. Aí, ó, tira rápido da foto. Alguém printa aí, gente. Não está todo mundo, porque... Aqui tem print. Todo mundo já tem na câmera. Pronto. Vai. Fala para o professor Rico. A seu braço aqui, ó. Só aqui? Printa aí, vocês. Se não der certo o meu, dá o seu. Ok? Um beijo. Deus abençoe. Amo vocês. Beijo, Cida. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Glória a Deus. Tchau, gente. Ai, gente. Tchau. Boa noite, com Deus. Notificação. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, Jaque.